Então aconteceu e acabou. Deus se foi. Deus não está mais conosco. Algo aconteceu para que chegasse a esse ponto tão grave de Deus se ir. O que aconteceu? O que pode afastar de nós a presença? Ou o que pode nos afastar da presença? Eu venho numa sequência falando do pecado. O pecado impede as nossas orações. Eu citei alguns tipos de pecados que impedem a nossa oração. É lógico que eu não falei de todos os pecados, mas aqui está um ponto ainda mais grave, porque se lá em Isaías 59, 2, Deus está dizendo: eu ainda sou Deus, o meu poder é o mesmo, as minhas mãos não estão doentes, enfermas, nem os meus ouvidos obstruídos. A questão não sou eu, é vocês com os seus pecados, que constroem uma grande barreira impedindo que eu me relacione com vocês. Mas se nós temos em Isaías um anúncio de que os pecados estão interrompendo as orações, o nosso contato, logo Isaías está anunciando: se continuar assim, o pior pode vir a acontecer. O que é o pior? O pior é o acabou. Deus se ir. Chegar ao ponto que Deus não vai mais enviar os profetas, os mensageiros, não vai mais repreender, não vai mais admoestar, não vai mais chamar para o arrependimento. Ele simplesmente vai se retirar. Isaías está algumas centenas de anos na frente, mas infelizmente isso veio acontecer. O que Isaías anunciava, que se eles permanecessem assim, o que estava acontecendo naquele momento as orações já estavam sendo impedidas. Continuar no pecado era chegar ao ponto em que Deus ia se ir. O acabou ia acontecer, e aconteceu. Aí nós temos o profeta Ezequiel, que descreve o momento em que a glória de Deus se retira do templo e se vai. Aconteceu e acabou. Só que Ezequiel e Isaías é posterior, é anos na frente. Isso ainda piora a situação daquele povo. Por quê? Porque eles tinham um exemplo, este daqui. Esse foi anterior. Deus já tinha mostrado o que poderia acontecer caso o povo insistisse em dividir a sua adoração, em acreditar ou se enganar, pensando que se podia adorar a Deus e os falsos deuses. Porque este é o principal pecado denunciado quando este povo quer voltar para Deus. No capítulo 7, agora Samuel, e não mais Eli, Samuel diz ao povo: se verdadeiramente vocês querem voltar para Deus, então lance fora os seus pecados domésticos. Capítulo de número 7.
Versículo de número 2 diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, ou se é de todo o vosso coração que vocês querem voltar ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os astarotes, os baalins, eram pequenas imagens, pequenos ídolos, que simbolizam os pecados que o povo tem por pecados não tão graves. Eram pequenos ídolos que eram escondidos em tendas ou nas casas. Eles não ficavam nos altos, não nesse tempo. Eles não ficavam em templos, não nesse tempo. Quem vai trazer essa desgraça para Israel é Salomão. Salomão é que vai construir templo aos falsos deuses. Mas o povo, inclinado à idolatria, eles escondiam os seus ídolos em suas casas, em câmaras secretas. Porque a punição para a idolatria era a morte. Mas mesmo assim o povo encontrava um jeito de esconder os seus pecados. Porque eram pequenos ídolos, eles representam esses pecados que a gente consegue esconder da vista dos outros. Quem está me entendendo, diga amém. Ninguém sabe. Os meus irmãos não sabem. A minha família não sabe. O pastor não sabe. Não sabe o que eu escuto. Não sabe o que eu vejo. Não sabe as páginas que eu abro na internet. As redes sociais que eu tenho são pequenos ídolos que eu consigo esconder, escondo dos outros, mas isso está muito claro, muito patente aos olhos de Deus. Deus está vendo, Deus está contemplando, e Deus está se irritando, está se entristecendo. Não é porque são pequenos ídolos, porque são pecados que eu tenho por menor, que para Deus é menor. Foram esses pecados que o povo conseguia esconder, somado aos pecados daqueles que deveriam ser exemplo para o povo, que somados fez com que Deus não quisesse mais estar no meio daquele povo, não quisesse mais ser o Deus daquele povo. Sim, e aí a gente volta de novo àquilo que nos afasta de Deus, e hoje a denúncia é para esses pecados que nós entendemos como pecados menores, menos graves, e a gente vai praticando as escondidas, no secreto. Afinal, tem outros cometendo pecados mais graves. O meu é esse pecadinho aqui. Deus está vendo o teu pecadinho, que você acha que é pecadinho, mas as narinas dele
fede, aos olhos dele é imundície. E quando eu digo que há aqueles que dizem, ou pensam, ou se consolam com esta verdade, até verdade, existem outros que estão cometendo pecados mais escandalosos, mas os escandalosos não significam dizer que cheiram mais, menos, que fedem menos ou mais, porque o que julga, o que avalia é o perfeito, é o santo, é Deus. Afinal, nós deixamos de pecar por Ele. Nós vivemos em santidade por Ele. Então quem nos avalia em última instância, em primeira instância, é Ele. É Ele que diz que cheira mal, que é repugnante. E quando eu digo isso, que há aqueles que dizem, não, mas tem outros que estão cometendo algo mais grave, eu quero dizer que você está se enganando e você está caindo numa cilada do diabo. É ele que quer que você pense assim. É ele que quer que você pense assim. Você continue com os teus baalins, os teus astarotes escondidos. Porque o povo naquela época poderia dizer, mas Ofni e Finéias, eles são imorais. Ofni e Finéias, eles se deitam com as mulheres que vão adorar o Senhor, que ficam à porta da tenda, ou melhor, à porta do átrio. A Bíblia fala que eles faziam isso mesmo. Afinal, Ofni e Finéias, eles não respeitam o sagrado. A parte que é para Deus, eles tratam com desrespeito, portanto, eles não respeitam a Deus, eles não reverenciam a Deus, eles não honram a Deus, e isso é gritante aos olhos de todos. Diante de todos, Ofni e Finéias está cometendo pecados gravíssimos. Então, o que é o meu pecado à frente desses homens? O povo poderia pensar assim, e é até provável que sim. Só que chegou o tempo que Deus iria tratar com todos. Chegou o tempo que Deus ia tratar com todos. E o capítulo 4 começa não com a tragédia com um fato, algo que aconteceu, começa com a tragédia anunciada. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Versículo 2 do capítulo 4. Deus é conosco, o inimigo está se levantando contra nós. Vamos guerrear contra o inimigo. Vai guerrear em pecado, vai guerrear tendo os baalins, astarotes escondidos. O povo vai assim. Líderes, vocês vão para a guerra conduzindo a arca, sendo promíscuo, sendo imoral, sendo ganancioso, não se dando por satisfeito, porque esse era um dos principais pecados de Ofni e Finéias. Não se dando satisfeito com a sua parte, ainda toma a parte que pertence a Deus. Ganância. Olha o pecado deles. A ganância é pecado, pastor. O amor, o dinheiro, a torpe ganância, o amar o dinheiro mais do que Deus, o ser controlado pelo dinheiro, sim, é pecado.
Vai sair para a guerra desse jeito, mas não tem o que fazer, porque os inimigos já estão acampados contra nós. Mas lutar, e eles ficam numa encruzilhada, né? Se não lutamos, eles vêm e nos derrotam e todo mal praticam contra nós, o povo. Mas se lutamos, o problema, irmãos, é que eles vão à peleja, eles vão para a luta e eles não dão a devida importância aos pecados domésticos. Eu chamo de pecado doméstico aquele pecado que a gente já se acostumou com ele. A gente nem sente mais pesar no coração, não tem mais culpa. Eu sou assim mesmo. Eu não consigo. Deus me entende. Deus me aceita. Deus me compreende. Deus não compreende, Deus não aceita, Deus está sendo paciente, longânimo. É diferente. E porque eles saem à peleja, não levando o caso da sua vida espiritual, visto que a garantia da vitória deles era estar em comunhão com Deus. Se essa comunhão está maculada, Deus não vai estar com eles na guerra. E o que acontece? 6.000 homens morrem.